Olá, aqui é a Helga. Uma notícia do Church Militant, publicada este 27 de dezembro, sob o título O Vaticano apoia o movimento pró-imigração anti-Salvini, que diz o seguinte: uma frente de protesto contra o político conservador e religioso Matteo Salvini está varrendo a Itália e os bispos italianos parecem estar a bordo. Chamados sardinhas, porque mantêm-se unidos em comícios como sardinhas em lata, o grupo afirma ser um movimento popular que desaprova os que se opõem ao establishment político. Espera-se que os italianos pensem que eles são um movimento espontâneo que luta para manter o governo no poder, quando, na verdade, é um movimento cuidadosamente planejado. Os sardinhas receberam apoio significativo, a ponto de realmente representarem uma ameaça para o partido de Salvini, a Liga. Geralmente ausentes do debate público, quando trata-se de questões morais não negociáveis, alguns, na hierarquia católica, têm se manifestado abraçando o movimento dos sardinhas e acolhendo os manifestantes anti-Salvini como um sopro de ar fresco para a democracia italiana. A ideia para o primeiro comício dos sardinhas veio de Mattia Santori, 32 anos, que ficou sem dormir uma noite em novembro depois de ler as proclamações de Salvini. Santori juntou-se a outros 3 amigos que planejaram um flash mob em Bolonha contra o próximo lançamento de Salvini na campanha da Liga para as eleições regionais de Emília-Romanha. Uma vitória da Liga na região, que tem sido a fortaleza da esquerda no país desde a Segunda Guerra Mundial, pode significar não apenas o colapso do atual governo nacional, mas também um abalo radical da esquerda italiana, o que explica o rápido apoio dos progressistas aos sardinhas. Uma manifestação dos sardinhas em Bolonha, com 12 mil participantes, marcou a expansão do movimento anti-liga por toda a Itália. Uma maciça multidão apareceu recentemente em Roma, onde os organizadores reuniram-se para discutir o futuro do movimento e apresentar um manifesto oficial de 6 pontos. Algumas de suas demandas incluem equiparar a violência verbal à violência física e eliminar qualquer tipo de violência do discurso político. Mas metade é dedicada ao desmantelamento do trabalho de Salvini e ao silenciamento da Liga. Os manifestantes exigem 1. Revogação do Decreto de Segurança, uma lei elaborada por Salvini para interromper o fluxo de imigrantes para a Itália por navio através de organizações não governamentais, ONGs. 2. Que a comunicação dos funcionários eleitos ocorra apenas através de canais oficiais, isto é, não usando as redes sociais, não é? E 3. Um uso mais transparente das mídias sociais pelos políticos, possivelmente por meio de regulamentação. De fato, Salvini deve muito de sua popularidade ao uso das plataformas sociais. E como os sardinhas não aprovam a maneira como Salvini apela com sucesso aos italianos, eles exigem sua proibição. A linguagem repetida dos manifestantes inclui termos como antifascista, pró-igualdade, contra a intolerância e contra a homofobia. O escritor católico Giuliano Guzzo questionou por que a igreja pularia na onda dos sardinhas em vez de defender algum aspecto do magistério católico. Ele sugeriu que a igreja italiana frequentemente falha em reconhecer importantes dogmas católicos, às vezes até minando publicamente os fiéis católicos. A irmã Giuliana Galli, da Congregação das Irmãs de São José Benedito Cottolengo, em Turim, foi a primeira a expressar o seu apoio aos sardinhas, elogiando seus métodos. Ela vê nos sardinhas virtudes evangélicas como mansidão e desejo de justiça, mas recusa um aceno semelhante a Salvini, porque toda vez que você fala de alguém, diz ela, você lhe dá um espaço. Outro membro do clero progressista que endossou a causa foi Enzo Bianchi, fundador da Interconfessional Comunità Monástica di Bose e consultor do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. O padre Bartolomeo Sorgi, ex-diretor da revista jesuíta La Civiltà Cattolica, aprovada pelo Vaticano, também expressou aprovação, comparando os sardinhas aos primeiros cristãos. Disse ele:
Os peixes nas praças de hoje são como os peixes dos primeiros cristãos. O apoio também veio de prelados de alto escalão. O bispo Nunzio Galantino, atualmente encarregado da administração do patrimônio da Sé Apostólica e ex-secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, onde era considerado o homem do Papa, disse que os sardinhas são bons políticos. Para Galantino, que sempre brigou publicamente com Salvini, simplesmente ser anti-Liga constitui boa política. Até o número 2 do Vaticano, secretário de Estado Cardeal Pietro Parolin, demonstrou alguma simpatia. Ele disse: "Não sou membro dos Sardinhas, mas acredito que é importante valorizar tudo o que é realmente bom nesses movimentos, sempre para o bem do país." O jornal Il Libero considerou esse, do cardeal Parolin, um endosso sem precedentes, enquanto o portal de notícias online Open perguntou se isso poderia ser considerado uma bênção do Vaticano. O cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, deu uma entrevista em meados de dezembro dizendo que o Vaticano está aberto ao diálogo com os sardinhas. Quando perguntado se a Santa Sé estaria disposta a convidá-los ao Vaticano, ele respondeu: "Eventualmente, este é um movimento muito popular. Este é um fenômeno local italiano, portanto, primeiro esperamos um movimento da Conferência Episcopal Italiana e só então podemos oferecer apoio e entrar em campo." Embora não tenha havido declarações oficiais da Conferência Episcopal Italiana, há indicações de que a conferência será de fato bem-vinda. O Jornal dos Bispos, Avvenire, publicou um editorial elogiando os antissalvinianos como uma ferramenta surpreendente e verdadeiramente útil para a democracia. O presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Gualtiero Bassetti, também disse que vê o movimento de maneira positiva. Os jovens em qualquer lugar devem ser ouvidos, até mesmo corrigidos, mas não devemos controlar seus sonhos. Devemos olhá-los com prudência e, como disse São Paulo, devemos pegar o que é bom. Enquanto os homens mais poderosos do Vaticano apoiavam os comícios anti-Salvini, o líder da Itália falou na Convenção Nacional da Liga, declarando: "A Itália quer permanecer cristã, profundamente cristã até a medula. Somos um bastião da liberdade e não devemos ter medo. Somos a última esperança de mudança, a última âncora da salvação para os cristãos ocidentais que contam conosco. Quando iniciei esse caminho há 6 anos, com a Liga, com apenas 3% nas pesquisas, nunca imaginaria que teria a honra e a sorte de representar o partido mais popular do país." Apesar da visão de que os sardinhas professam um movimento de base, espontâneo, pelo menos uma das comunicações do grupo veio do e-mail oficial do Partido Democrata Italiano, provando que os sardinhas não são um movimento apolítico nem espontâneo. E assim termina esse artigo, que mostra muito bem como a hierarquia da igreja na Itália é progressista, ou de esquerda, ou, o que acaba sendo o mesmo, globalista. E não é diferente na Espanha, no Brasil, ou nos Estados Unidos e no resto do mundo. Ontem mesmo eu compartilhei na aba comunidade do meu canal a seguinte notícia. Em 22 de dezembro de 2016, o The Wall Street Journal publicou um ensaio de Francis X. Roca intitulado How Pope Francis Became the Leader of the Global Left. Como o Papa Francisco tornou-se o líder da esquerda global. Já vemos que Bergoglio não está só, que o acompanha uma grande, talvez podemos dizer massiva, parte da hierarquia e das bases da Igreja Católica, com raríssimas e honrosas exceções. Embora não falte quem chegue a este canal tentando dar-me lições de diverso tipo, um deles sendo o de que esquerda e direita não importa hoje em dia, porque todo o espectro político é manipulado pelos mesmos poderes na sombra, coisa que eu sei de sobra. Alguns vêm com a farinha e eu já estou indo com o pão, e eles nem suspeitam. O fato é que não se pode deixar, de uma hora para outra, de considerar e de usar uns conceitos tão longamente utilizados na nossa história. O século XX foi marcado por essa linguagem, com a qual toda a cultura foi transmitida, e que dividia o mundo em esquerda e direita, e esses esquemas ainda servem para transmitir ideias importantes. A esquerda internacional, fingindo desaparecer com a queda do Muro de Berlim, apresenta-se hoje, a esquerda internacional, sob um movimento ecologista, que é o amálgama sob o qual pretende,
fingindo excelentes intenções, mas sob uma máscara verde de mentira acerca da falsa mudança climática, pretende submeter todo o planeta a uma ditadura global única, com uma religião única e sem Deus. O Vaticano vem trabalhando há décadas nesse projeto, juntamente com as Nações Unidas, a ONU. E em 2020, veremos como essa agenda toma um impulso antes nunca imaginado. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.